caminhará comigo na igreja. Veja, Jesus vai dizer: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E os inimigos da igreja que me escutem agora, deixa eu dizer para você que é inimigo da igreja, para você que persegue a igreja: as portas do inferno nunca poderão vencê-la, porque Cristo já venceu. Nunca poderão vencê-la. O dia que você achar que a sua igreja foi derrotada, você é o derrotado, porque Jesus Cristo está dizendo: ela nunca será vencida pelo mal, mesmo que os homens tentem, mesmo que os homens errem, mesmo que os ministros pequem, cometam escândalos, a porta do inferno não vencerá essa igreja. E que Satanás escute bem isso: nunca vencerá essa igreja, porque ela foi edificada no sangue de um Deus que amou tanto o mundo, que deu seu filho, e que esse filho não perdeu, mas venceu aquele que é o autor da morte. Venceu com a vida, destruiu a morte. Queridos, escuta, o pecado dispersou a humanidade. O pecado gerou uma dispersão em toda a humanidade. A igreja vem para congregar. Por isso que a igreja congrega, se reúne. Essa palavra é católica. Tem gente que fala: falar congregar, isso é coisa de crente. Não, é católico. É documento da igreja. Só que eles estão pegando os nossos termos e a gente fica com medo de usar, porque vão pensar que a gente está falando coisa de crente. A igreja veio para congregar, unir. E vai dizer o catecismo: trazer de volta os filhos e as filhas que estavam perdidos no caos do pecado, para a sua comunhão. E continua o catecismo: a convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus provocada pelo caos do pecado. Cristo institui a igreja. Cristo institui a igreja em Pedro, que é rocha, que é pedra, para pôr fim ao caos que o pecado havia provocado. Por isso, deixa eu pegar minha outra colinha aqui, que caiu, que eu quero ler ela agora, que eu sei o que está escrito nela. Por isso que existem muitas pessoas hoje que trabalham contra a igreja. Quantos que talvez estejam sentados aqui, ou que estão em casa, não se deixaram influenciar pela mídia? E colocaram a igreja em descrédito no seu coração, duvidando da igreja, fechando-se aos sacramentos, porque o nosso inimigo, apesar dele ter sido derrotado, e apesar dele saber que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, ele vai sempre tentar os filhos da igreja para que eles deixem a igreja. Você está me entendendo? E não experimentem essa espera, essa esperança, essa confiança. E não sejam congregados, reunidos, organizados, não sejam arrancados do caos que o pecado provocou. Hoje o que cresce no mundo é uma cristofobia, e principalmente com relação à igreja católica. A religião católica é a religião mais perseguida do mundo. Mas por quê? Não seja infantil, imaturo, como eu disse que os apóstolos foram. Não conseguiram compreender. O mundo quer gerar uma insegurança com relação à igreja, quer provocar medo, desconfiança. É um trabalho árduo, insistente, persistente. Eles vão semeando o negativo, semeando as quedas, os escândalos, que não são muitos, como dizem. Porém, pela proporção que os meios de comunicação têm,
E como eles espalham umas coisas, como eles alimentam uma coisa, quem está recebendo em casa fala, está tudo perdido mesmo. Está tudo perdido. Busque, meus irmãos, busque o conhecimento verdadeiro. Vá nas fontes da igreja. Vamos tocar numa pedra de tropeço aqui, dos últimos anos que passaram, os casos de pedofilia. De 100% de padres, não dá nem 3% o número de padres que tiveram esse problema, essa queda. Só que na nossa cabeça parece que 99% é infiel e só 1% é fiel. Não é isso que a mídia faz? Não é esse o desserviço que eles fazem? Para que confundir, gerar medo, insegurança, incerteza, provocar quedas, desespero? O diabo, ele tem ódio da igreja. Como ele não tem permissão e poder para concretamente fazer algo, ele se utiliza dos homens. Mas deixa eu dizer uma coisa. Dizem por aí que a igreja é um organismo que está entrando em extinção. Não é verdade? Já ouviu falar isso aí? Está entrando em extinção, ela vai acabar se ela não evoluir, se ela não acompanhar o pensamento do tempo. Mas deixa eu apresentar alguns dados para vocês sobre essa instituição que eles dizem por aí. Instituição divina, porque foi Cristo que instituiu. Cristo quis uma igreja. O que está escrito lá em Mateus, que nós acabamos de ler? Sobre esta pedra eu edificarei a minha. Ele quis. Não pode existir no meio do cristianismo segmento de Cristo sem igreja. Isso é um atentado contra a identidade cristã. Cristo instituiu uma igreja. Não existe experiência com Cristo sem experiência com a igreja. Não existe obediência a Cristo sem obediência à igreja. Não existe amor a Cristo sem amor à igreja. Entenda isso. Não existe. Veja, eu vou te dar alguns dados. Se a igreja fosse uma empresa de educação, essa instituição que eles apontam como sendo decadente, retrógrada, apegada ao passado, ela seria a maior empresa do mundo por conta das suas escolas e universidades. Ela não está em extinção? Se ela fosse uma empresa de saúde, ela seria a maior do mundo por conta dos hospitais que ela tem. E se ela fosse uma ONG que trabalhasse os direitos humanos, a igreja, dentro do trabalho social que ela desenvolve, na defesa dos pobres, dos marginalizados, a igreja seria a maior ONG do mundo pelas centenas de entidades voltadas para o trabalho social. Os cientistas criticam a igreja, os jornalistas, quando o Papa declara que não é a camisinha que vai conter a epidemia de AIDS na África. Chamaram o Papa de assassino, o Papa Bento XVI. Porque o Papa diz que era a continência, a fidelidade do marido com a esposa, no seu casamento da esposa com o marido, a continência dos jovens. E isso traria para a África uma contenção da epidemia que lá existe. Aí foi um grande barulho. O Papa Bento XVI é um assassino, porque ele está dizendo que não deve ser distribuído preservativos na África, e xingaram o Papa e isso e aquilo outro. E aí o maior especialista do assunto na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que há 25 anos trabalha na África para tentar conter a epidemia de AIDS, ele dá uma declaração que ninguém divulgou. O Papa está certo, porque tem quase 30 anos que eu trabalho com a camisinha e não resolveu o problema da epidemia de AIDS. Veja. E o que o Papa disse é o correto, é a continência, a fidelidade matrimonial, é a continência dos jovens.
Agora eu pergunto àqueles que criticam a igreja, eu quero perguntar para eles se eles estão lá na África cuidando dos doentes da AIDS. Porque quem está cuidando são as freiras e os padres nos hospitais, cuidando dos doentes. Vai lá para você ver. Quem faz caridade lá são os padres e as freiras. É a igreja de Jesus Cristo que se coloca diante daquele que sofre, que consola, que ama, que cuida. Essa é a sua igreja. Diga para quem está do seu lado, essa é a sua igreja. Tu és Pedro. Diga para esse irmão, disse Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Diga para quem está do outro lado, disse Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Diga bem forte para quem está em casa, aponta o dedo para as câmeras. Disse Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus quis uma igreja, e é a igreja católica, una, santa, católica e apostólica, edificada no seu sangue. Quando eu escuto alguém dizer, fulano foi para uma outra igreja, eu falo, coitado, tadinho, não sabe o que está perdendo. Lá só vai ter a palavra. Aqui tem 7 sacramentos. Aqui tem os santos. Aqui tem a Eucaristia. Aqui tem a Virgem Maria. Lá só tem a palavra. Nós temos tudo. Nós temos um líder mundial. Como eu achei interessante. No mundo dos smartphones, dos tablets, o mundo ficou olhando para uma chaminé, para um sinal de fumaça dessa igreja que eles dizem que é retrógrada. Todo mundo ficou olhando para uma chaminé, Salete, o sinal de fumaça que os índios se comunicavam. O mundo todo ficou lá diante da fumaça. É impressionante a força, porque ela é a igreja de Jesus Cristo. Sabe por que ela incomoda? Porque cresce a cristofobia, porque se espalha no mundo afora esse combate intenso contra a igreja, porque a igreja incomoda os reinos desse mundo, porque ela não negocia os valores que ela defende.